Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração, aquecer seu coração com um pouco de umas gotas de esperança, gotas de amor, da palavra de Deus para mim e para você. Eu quero lembrar o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quando João fala para os seus irmãos que ele é companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Nós vivemos um tempo muito difícil e sabemos que esses dias não vão passar tão cedo e que todos nós estamos, de alguma forma, suscetíveis a tudo que está acontecendo. Mas eu quero lembrar que a nossa vida não se resume aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos essa viva esperança de um reino que nos aguarda, que ele começou quando Jesus veio, mas que na sua plenitude aguarda o dia glorioso onde nos encontraremos com ele. Enquanto isso, nós aguardamos, perseverando em Jesus. Por isso eu gostaria de lembrar deste Deus que nós servimos, que é o Deus que se revela em tempos de crise. Quando Agar estava para desistir de seu filho, de sua família, Deus se revela porque não havia perspectiva no deserto, nem para ela nem para o menino. E o anjo aponta para ela e os seus olhos se abrem. Eis um poço bem ali. Quando Elias, cansado, desanimado, foge para o Monte Horebe, ele encontra Deus que se revela das formas mais variadas. E ali ele tem sustento, ele tem provisão e ele tem vocação. Deus dá uma nova tarefa ao profeta Elias após ser renovado, ser tocado por Deus. Esse é o Deus que se revela. Assim como é o Deus que se revelou a Maria com oração aflito, angustiado, no domingo pela manhã, procurando o corpo de Jesus. E ao ver que o sepulcro havia sido violado, ela pergunta para a primeira pessoa que aparece na frente dela: moço, aonde está o corpo do meu Senhor? Alguém levou. Tamanho era o medo, tamanho era o desespero, que Maria não percebe que está diante do próprio Cristo. É o Deus que se revela nos momentos mais difíceis da nossa vida. Também é o Deus, meus irmãos, que levanta pessoas nos momentos mais difíceis da história. Diante de uma sociedade ímpia que não buscava o Senhor, que não queria Deus, Deus levanta Noé para proclamar a verdade. Lá na Torre de Babel, quando os homens se rebelam contra Deus, dizendo: nós não vamos tornar o seu nome grande, nem nos espalharemos, ficaremos aqui e faremos o nosso nome grande. Deus levanta, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, o pai da fé. É o Deus que levanta no momento de escravidão do Egito, após clamar o povo, Deus levanta Moisés, o libertador. É o Deus que no tempo da fome do Egito levanta José, um presidiário, alguém que estava esquecido. Deus é o Deus que levanta pessoas e eu quero que você se lembre disso e que essa palavra toque o seu coração, que você seja levantado por Deus como alguém que pertence ao reino dos céus para proclamar Jesus, única e viva esperança dos homens. Deus é o Deus que cumpre o seu propósito, mesmo no tempo de crise. Assim foi no Egito, durante as pragas, Deus estava cumprindo o seu propósito. Ali no Mar Vermelho, quando eles se deparam diante do mar, Deus cumpre o seu propósito em tempos de crise ao abrir o Mar Vermelho, em matar Faraó e libertar o seu povo. Deus é o Deus que cumpre o seu propósito quando uma grande perseguição em Atos 8 divide e esparrama todos os crentes que estavam em Jerusalém, de forma que
cumpra a sua palavra, que era para proclamar o reino em todas as nações, como ouviram os discípulos em Atos capítulo 1, mas eles não o fizeram. A crise é um momento também onde Deus cumpre o seu propósito. Foi numa grande crise da raça humana que na cruz do Calvário, parecendo o fim, parecendo a vitória de Satanás, Deus cumpre o seu mais supremo propósito, provendo redenção, provendo salvação a todo aquele que crê com o coração e que com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Tempos de crise são momentos onde Deus se levanta, revela pessoas, Deus se revela, levanta pessoas e Deus cumpre o seu propósito. O reino de Deus não está parado, a agenda de Deus não sofre alterações por causa desta pandemia. Meus irmãos, lembre-se do que João disse na carta Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Sim, somos irmãos e companheiros no sofrimento, mas somos também irmãos e companheiros do reino que já vivemos e aguardamos a sua plenitude. E enquanto isso, somos irmãos e companheiros na perseverança em Cristo Jesus. É tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ouvir o que Deus disse para Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Jeremias, clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar, vou te falar coisas insondáveis, grandes e firmes que você não sabe. Enquanto nossa perspectiva estiver aqui para o que nós estamos enxergando, para o que nós estamos vivenciando, nós seremos como Abacuque no capítulo 1, que apenas pergunta e questiona: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se manter desta forma distante? Parece que Deus é indiferente. Até quando? Mas quando nós clamarmos, Ele abrir os nossos olhos, dar-nos uma nova compreensão, mudar a nossa perspectiva de que o mundo não define, nem as situações que vivemos definem Deus, o seu caráter, o seu propósito, nem a minha e a sua história, porque estamos nas mãos de Deus. Quando isso acontecer, nós vamos fazer como Abacuque fez, deixar de questionar, deixar de estar desanimados. Nós vamos compreender e vamos louvar ao Senhor. Vamos cumprir com o propósito de Deus para minha, para a sua vida, para a nossa história, enquanto aguardamos Jesus e vamos cantar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo caminhe de mal a pior, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Um grande abraço, que essa palavra aqueça o seu coração, te anime a buscar ao Senhor, crendo que nos momentos de crise, Deus se revela, Deus cumpre o seu propósito e Deus levanta pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.